Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Isaías 64, a partir do versículo de número 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste porque pecamos, neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Por que escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então, olha o que o profeta Isaías diz aqui, que Deus ele trabalha em favor, ele trabalha para aquele que nele espera. Se nós quisermos que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos olhar para Deus, buscar a Deus, invocar o seu santo nome, confiar nele. Quando nós esperamos e quando nós confiamos, olha o que Isaías disse aqui, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. A palavra diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos nos alegrar em Deus. Quando nós nos alegramos nele, ele nos fortalece. A nossa força é renovada. Nós precisamos praticar isso. Confiar, crer, esperar. Não tirar os nossos olhos do Senhor e nem da sua palavra. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, o inimigo atinge o objetivo. Ele veio senão para matar, roubar e destruir, tirar a tua alegria, matar os teus sonhos, te colocar uma tristeza profunda, te afastar de Deus, te prender numa depressão, numa ansiedade, numa angústia. O salmista disse: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Espera no Senhor. Porque nós somos humanos, vem preocupações, né? Ansiedades muitas vezes, mas nós precisamos buscar a Deus. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, porque Ele trabalha em nosso favor. A palavra diz que Ele é aqueles que se aproximam de Deus. Eles devem saber que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Por isso que Isaías disse aqui que Ele trabalha para aquele que nele espera. Aquele que crê de todo o coração, Deus trabalha. Às vezes você pode pensar, nossa, mas está demorando tanto, mas Deus está trabalhando. Desde o momento em que você orou, em que você moveu o teu coração a buscar a Ele, Ele está trabalhando. Lembre-se que Daniel orou e levou 21 dias até que o anjo conseguiu chegar nele para dar a resposta da oração dele.
Então, você já pensou, como nós vimos no devocional anterior, a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. São contra hostes, principados, nas maldades, nas regiões celestiais. A nossa luta são contra potestades, contra principados, príncipes das trevas deste século. Então, nós precisamos entender isso. Quando você ora, desde o primeiro momento em que você orou, Deus ouviu a tua oração. Só que você precisa saber que tem anjos guerreando para conseguir chegar até nós e entregar nossa bênção. E nós precisamos continuar firmes na nossa oração, com os olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. No momento em que nós desviamos o nosso olhar dele, abrimos o caminho que o diabo precisa para vir fazer o plano dele na nossa vida. O plano dele é matar, roubar e destruir. Destruir famílias, sonhos, empresas, empreendedores, roubar vidas. Fazer com que pessoas estejam numa tristeza tão grande que são capazes de ir tirar a própria vida. É isso que o diabo veio fazer. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, não desvie os teus olhos do Senhor. A palavra diz que nós devemos buscamos e prossigamos em conhecer a Deus. Todos os dias é um aprendizado. Cada dia o Senhor tem uma palavra para nos dar. Por mais que você leia esta mesma manhã, depois de amanhã, você vai ver que a palavra se renova. Deus vai falar com você de uma outra forma. Quantas vezes nós já ouvimos falar do Davi, do Golias? Mas cada vez que a gente lê, como no devocional anterior, nós temos um aprendizado. Porque a palavra ela se renova. Cada vez que você for ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo, Deus vai falar de uma forma diferente com você. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele vem para nos renovar, para nos dar a direção daquilo que nós devemos fazer. Então nós precisamos, não podemos medir esforços em buscar ao Senhor, porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão perecendo, porque não sabem o lugar que elas ocupam no reino, porque elas não têm esse conhecimento de que Deus trabalha para aquele que confia nele, que não tira os olhos dele. Deus está trabalhando. Você pode achar que está demorando, mas você precisa entender que tem o nosso tempo e o tempo dele. O dele é diferente do nosso. Para Deus, um dia equivale a 1000 anos. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. E Deus sabe o momento certo de acrescentar cada coisa na nossa vida, porque tudo Ele quer que seja bênção e não maldição. Se você não estiver preparado para receber aquilo que você pediu, vai se tornar uma maldição na tua vida. Pessoas se afastam de Deus, pessoas desviam os olhos dele. Quando? Às vezes a pessoa recebe a bênção e baixa a guarda, mas não. Continue orando, continue buscando, porque você vai ver como Deus age, como Deus trabalha. Ele trabalha em nosso favor, mas nós precisamos ter os nossos olhos fixos nele, porque a vitória vem dele. Quando Davi foi lutar com o gigante, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem você tem afrontado. O diabo, claro que o diabo te afronta. O diabo vai usar pessoas para nos afrontar, para falar coisas para nos entristecer. Mas não guarde mágoa nem ressentimento, porque não é a pessoa. A nossa luta ela não é contra a carne e o sangue,
mas ela é espiritual. O inferno sempre vai tentar de tudo para fazer com que você baixe a guarda, com que você retroceda, com que você se entristeça, para que você fique frustrado, fazer você pensar que Deus não te ouviu, que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você. O diabo age assim, para fazer com que as pessoas percam a bênção. Por isso que Tiago disse que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra, não só ouvintes. Ouvir todo mundo ouve, mas praticar são poucos os que praticam, os que colocam em prática. Oração, a palavra diz ação. No momento em que você ora, algo age em teu favor. Deus age em teu favor. Mas você precisa orar, fazer a tua parte, para que Deus faça a dele. Eu não posso esperar que as coisas caiam do céu por descuido. Eu preciso orar, eu preciso clamar, buscar, interceder, jejuar. Eu preciso fazer a minha parte, porque Deus, com certeza, Ele faz a dele. Mas eu preciso fazer a minha parte. Só que a minha parte é orar, colocar nas mãos dele, confiar, esperar, crer, ter esta fé e a certeza de que vai se concretizar aquilo que eu pedi para Deus. Se você pediu e não recebeu, que maneira você pediu? A palavra diz que pediste e não recebeste porque pediste mal, para gastar em seus próprios deleites. Tem pessoas que pedem as coisas num egoísmo, só para si, mas não pensam no reino, não pensam no próximo, não pensam, em todo um contexto. Por isso que não recebe, porque tem gente que é egoísta até para pedir, Só pede para ela, só pensa nela. Mas ela não pensa que de repente aquilo que ela está pedindo não é bom para ela. E de Deus nós só vamos ouvir um sim e um não. A palavra diz é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. De Deus você nunca vai ouvir pois é, quem sabe, não. Deus vai te dizer sim ou não. E assim deve ser o nosso proceder. Porque as outros remetem dúvida. Talvez, quem sabe, pode ser, se Deus quiser. Não existe se para Deus. Para nós, sim. A palavra diz em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra, se eu quiser. É eu que tenho que querer. É eu que tenho que dar o passo de buscar, de orar, de ir na igreja, de meditar todos os dias, de ouvir a palavra, de ler a palavra. Eu tenho que fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Não adianta as pessoas orarem hoje e achar que é tudo assim, vai se resolver. Não, não é assim que as coisas acontecem. A palavra de Deus ela é bem clara. Nós devemos pedir da maneira certa, orar, crer, confiar, fazer o que manda a palavra. Só que muitas pessoas não querem. A palavra diz que chegaria um tempo em que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos. Só querem ouvir o que elas querem ouvir. Sabe aqueles mimadinhos que não sabem ouvir um não? Pois é, tem muitas pessoas que são assim. Não aceitam ouvir um não de Deus, não aceitam a correção de Deus, estão perecendo, porque não abandonam o orgulho, não abandonam a soberba. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como Isaías disse aqui, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai.
nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não se esqueça que você é barro. Você é barro. E ele é o oleiro. Quando nós nos colocamos dessa maneira diante de Deus, quando nós reconhecemos e dependemos dele, quando você diz, Senhor, eu sou barro nas tuas mãos, me molda, tira de mim as imperfeições, me limpa, me purifica, Senhor. Eu não quero mais ser assim, arrogante, presunçoso. Eu não quero mais ser aquela pessoa que duvida, que mente, que murmura, que reclama, que é negativa. Você precisa mudar o teu pensamento. Ele deve ser renovado, ser transformado todos os dias. Nós precisamos disso, de mudanças, mas a mudança só acontece aqui, quando nós reconhecemos que nós precisamos mudar, que nós precisamos mudar as nossas atitudes, as palavras que saem da nossa boca, a forma como nós agimos, a forma como nós pensamos. Porque no momento em que você aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, a palavra diz que eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, você é uma nova criatura, você passa a ser filho. Então, quando você agia como criatura, aquilo ficou afogado lá na água. Deus lançou lá no mar do esquecimento e ele não torna a pescar lá. Então, se você era aquela pessoa que mentia, se você era uma pessoa que fazia coisas erradas, como todo mundo fez e todo mundo faz, mas no momento em que você saiu dali, você não é mais aquela criatura que falava palavrão, que espraguejava, que amaldiçoava, que brigava, que xingava todo mundo. Não, você não é mais assim. Você tem que ser uma nova criatura. Tudo se fez novo. E tudo se faz novo quando nós aceitamos essa mudança. Senhor, eu não posso mais falar essas palavras. Põe um guarda na porta da minha boca, Senhor. Não permita que essas palavras saiam. Me ajuda, Pai, me corrige. Eu não posso mais falar isso. É verdade. A minha mãe, antes de se converter, ela falava palavras também para nós. Mas quando ela entendeu isso, quando ela aceitou Jesus, ela disse, meu Deus, quantas vezes eu amaldiçoei meus filhos. Eu dizia essa peste, essa praga, né? Mas ela se arrependeu, porque a palavra diz que Deus, ele perdoa o tempo da ignorância. Antes de nós conhecermos a palavra, nós somos ignorantes. Mas no momento em que nós temos conhecimento delas, nós não somos mais não. Então você precisa ter esse cuidado. E ela, no momento em que ela teve esse entendimento, ela pediu perdão para Deus. Ela disse, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu amaldiçoei meus filhos. Então, para você ver que Deus vai fazendo a mudança, a transformação, conforme você abre o teu coração, conforme você reconhece, eu preciso mudar isso. Eu preciso ser transformado nisso, Senhor, trabalha aqui, eu não posso mais pensar como eu pensava antes. Eu não posso mais falar como eu falava antes. Aí você vai ver o que Deus vai fazer quando você se colocar como esse barro aqui, nas mãos do oleiro, que é o Pai. Quando você reconhecer que você é filho, que o Pai corrige, o Pai põe de castigo, puxa a orelha. Deus corrige aqueles que Ele ama. Os filhos, nós. Então, coloque-se diante de Deus. Reflita nesta palavra. Que a transformação comece aqui. Reconheça os teus defeitos, culpas. Coloque para Deus, Senhor, eu me sinto culpado por isso, mas me mostra, me limpa. Eu não quero mais carregar isso, eu não quero mais ser assim. Jesus disse, lançando para Ele. Troca o fardo, o meu é leve, o teu é pesado. Para que você vai carregar um fardo? Culpa.
coisas que você não tem mais necessidade de levar. Confesse, fale com Ele, feche a porta do teu aposento, ore, fale com o Senhor. Então reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha operar grandes milagres na vida de cada uma delas. Que esta palavra seja transformadora na vida de cada um que está ouvindo neste momento. Que o Espírito Santo venha fazer a boa obra, Pai, na vida destes vasos que têm se colocado diante de Ti, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que são barros e que precisam ser moldados pela mão do oleiro que és Tu, Pai. Faz um milagre nestas vidas, opera maravilhas, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida grandiosamente.